Boa tarde a todos. É um prazer receber vocês aqui no Instagram da Liga Nacional da PI para esse bate-papo sobre NFTs e a propriedade intelectual. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas porque o Dr. Sérgio Branco, infelizmente, não vai poder estar aqui com a gente hoje. Ele teve um problema, enfim, está tendo que resolver uma urgência de um cliente, e infelizmente não vai poder estar aqui com a gente hoje. Pronto. Oi, Rodrigo, tudo bom? Oi, Bruna, tudo bem? Você me escuta bem? Tô te escutando bem. Você tá me escutando bem também? Legal, perfeito. A Thaís, eu já mandei um convite para ela, eu já aceitei um dela, mas não tô ainda conseguindo ver ela aqui. Agora tá chegando. Oi, Thaís, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. Então, como eu estava dizendo aqui, infelizmente o Dr. Sérgio Branco teve um pequeno problema, né, para resolver de um cliente, e infelizmente não pôde estar aqui. Mas a gente tem a não menos ilustre presença da doutora Thaís para estar aqui com a gente nesse bate-papo hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Regulins, sou sócia fundadora do escritório Allen Advogados, trabalho com PI há mais de 20 anos, né? Fiz mestrado na academia do INPI, tenho um LLM pela George Washington University, enfim, e queria dizer, primeiro agradecer o convite da Soraya, né, e a confiança, né, dela me permitir estar aqui moderando esse painel. E dizer que a Liga Nacional da Propriedade Intelectual foi criada para difundir o conhecimento, divulgar e promover os eventos da área de PI. Tá? Vou só apresentar rapidinho aqui os nossos convidados. O Rodrigo Caldas de Carvalhos Borges é advogado, sócio no CB Associado, membro fundador da Oxford Blockchain Foundation, Blockchain Strategies pela Universidade de Oxford e MIT, pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER, bacharel em Direito pela PUC de São Paulo e colunista da MIT Technology Review e Cointelegraph. A Thaís Tosh, que é advogada, conselheira da Sessional, presidente da Comissão de Estudos em Direito de Moda e palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, membro consultora da Comissão de PI da OAB do Guarujá, membro consultora da Comissão Especial de Cultura e Arte da OAB do Conselho Federal entre 2017 e 2019, graduada e pós-graduada em Direito Empresarial pelo Mackenzie e em Direito Público pela Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo. Fez cursos de aperfeiçoamento e extensão pela PUC de São Paulo, IBMEC, FGV, São Paulo e o IPO e o INPI. É professora universitária e professora convidada da Université de Paris, coautora de obras jurídicas. Bom, por que a gente resolveu hoje ter esse bate-papo aqui com vocês sobre o NFT? Primeiro, porque é o assunto da moda, né? Não se fala em outra coisa em várias áreas, e não só na área de propriedade intelectual, a não ser sobre os NFTs. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado, né? Só no primeiro trimestre de 2021, as vendas dos NFTs movimentaram mais de 2 bilhões, bi, com B mesmo, gente, 2 bilhões de dólares só no primeiro trimestre de 2021. Então, a ideia aqui é um bate-papo descontraído para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse tal de NFT, né? E qual o impacto dessa tecnologia para a nossa área de propriedade intelectual. Então, Rodrigo, vamos conversar com você primeiro. Se você pudesse explicar para a gente, assim, de uma forma mais simples, né, exatamente o que é o NFT, por favor. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thaís, Bruna e todo o pessoal da Liga. Muito bom a gente participar desse bate-papo e ainda mais um assunto que ele é tão interessante e tão atual, né? Como você bem colocou, a febre dos NFTs, ele agora em 2021 foi algo que mexeu com todos os mercados, né? Então era ligar a televisão ou a internet e a gente vê notícias sobre NFTs, sobre novos produtos, enfim. Mas, basicamente, tentando a gente definir o que seria o NFT, o NFT, na verdade, é um acrônimo para Non-Fungible Token, que seria o token não fungível, né? E que bicho é esse, né? Então, um token não fungível seria um ativo digital único. O ativo digital único é aquele que ele não pode ser substituído por nenhum outro da mesma espécie, da mesma quantidade ou de qualidade. O que seria isso? Então, vamos pensar. Se a gente pensa para facilitar com um exemplo, se eu tenho uma nota de R$ 100, eu consigo substituir aquela nota de R$ 100 por 10 notas de R$ 10 ou 5 notas de R$ 20
A função é a mesma, a quantidade é a mesma e a característica ali, a qualidade é a mesma daquele ativo. Agora, se eu tenho uma determinada obra de arte, não é porque eu tenho um quadro ou dois quadros do Picasso que eles são a mesma coisa. Cada um tem a sua unicidade, ali, as suas características próprias que eu não consigo substituir por nenhum outro. E essa questão do NFT, só um parênteses, a gente fala muito de NFT pensando no mercado de artes. Pensando no mercado de artes ou de música, que é o que a gente escuta bastante, porque é o mais palpável, que está mais próximo do nosso dia a dia e que a gente tem mais interesse. Mas, na verdade, o NFT ele pode representar imóveis, ingressos de concertos, passagens aéreas, skins de games, então muita coisa. E esse boom que a gente teve, ele foi muito puxado com o boom do Bitcoin, né? Então, esse movimento que hoje o mercado fala bastante de NFT, a gente teve esse parecido com ele em 2017, quando teve um grande pico lá do Bitcoin. Então, em 2017 surgiram os primeiros NFTs em blockchain, e agora em 2021 não foi diferente, né, com valores astronômicos. Então, justamente você tocou na palavrinha mágica aí, blockchain. Então, para quem não é tão versado assim nessas novas tecnologias, será que você pode explicar para a gente qual a relação do NFT com o blockchain? Claro, como eu comentei, assim, o NFT não é novidade. Então, ativos únicos a gente sempre teve. A gente pode pensar como ativo único digital, por exemplo, a grosso modo, o próprio domínio que a gente tem de um website. Aquele domínio ele é único, eu não posso ter dois domínios iguais. Então, a gente já tinha vários tipos de ativos únicos digitais existentes quase que desde o primórdio da internet, mas esses ativos eles ficavam restritos à plataforma da pessoa que criou aquele determinado ativo único. A gente não tinha a possibilidade de migrar aquele ativo para outras plataformas. A tecnologia blockchain, que ela veio por conta da criação do Bitcoin lá em 2008, nada mais é do que um sistema, uma rede distribuída, que originalmente surgiu para possibilitar a transferência de Bitcoin entre os titulares ali de Bitcoins de uma forma direta, sem a necessidade de um intermediário. E por conta das características da tecnologia blockchain, que acho que a ideia não é a gente entrar tão específico, mas se vocês querem, fiquem à vontade para me provocar que a gente fala das questões mais técnicas. Mas a ideia é que a tecnologia blockchain ela traz a facilidade de padronização. Então, com a padronização da tecnologia e desses ativos digitais, eu consigo visualizar aquele ativo em diversos provedores de serviços que se conectam com aquela tecnologia. Então, isso possibilita que um eventual NFT ele possa ser transacionado em múltiplas plataformas de forma muito mais simples. Então, ele não fica restrito à plataforma de quem o emitiu. Além disso, essa interoperabilidade, né, de sistemas trazidas pela tecnologia blockchain, ela aumenta a liquidez daquele ativo, porque eu consigo colocar ele em vários mercados ao mesmo tempo. E da mesma forma, com a mesma característica que ela traz para o Bitcoin, é a questão da imutabilidade, a transparência de todas as transações. Então eu consigo verificar o histórico de um ativo, de um NFT lançado em rede blockchain, eu consigo verificar ele desde quando ele foi criado até o momento atual, por quem foi o titular dele, por onde ele passou, quantos existem dele, por exemplo. Então eu tenho uma segurança muito maior em relação a essa tecnologia. Então, a tecnologia blockchain foi o que fez o grande boom dos NFTs e possibilitar que hoje surjam novos modelos de negócios. Então, hoje se fala muito de marketplaces de NFTs. Então, para as pessoas, os artistas poderem trazer maior liquidez para aquelas obras deles, que antes não era possível, ou antes ficava restrito a um público muito seleto. Então, hoje já é possível que um determinado entusiasta ou fã de algum artista aí que eu compre direto dele uma determinada obra dele, seja uma música, seja uma arte, enfim, é bem interessante o que a tecnologia permite isso acontecer. Bom, até vou fazer uma perguntinha aqui um pouco fora do script, uma pegadinha, desculpa, Rodrigo, mas como a gente está aqui na área da PI e para a gente essa questão de infração é uma questão que está sempre muito presente no nosso dia a dia, né?
A gente pode dizer, então, que, na verdade, não existe como falsificar um NFT, já que ele está dentro do blockchain e você tem como ter toda essa rastreabilidade? Essa é a grande beleza da coisa, né, Bruna? É difícil a gente cravar que não dá para, porque hoje no mundo, como dizem, até o passado é incerto, né? Então, vamos dizer que o emprego da tecnologia blockchain, ele hoje é o padrão mais elevado que a gente tem de tecnologia para assegurar a imutabilidade e a segurança de um determinado bem. Então, só para se ter como exemplo, não é um ativo não fungível, não é um ativo único, mas o Bitcoin, que roda na blockchain, a tecnologia blockchain do Bitcoin, nunca houve um problema de falha de segurança, de hackeamento, nada disso há mais de 12 anos que está em operação. Então, eu te diria que assim, é o mecanismo mais seguro, possivelmente, que a gente conhece hoje para uma representação digital de um ativo que possibilite a troca entre pessoas de uma forma direta, sem a necessidade de um intermediário ali para fazer essas transações. Tá. E aí, entrando um pouco, acho que você já até deu um exemplozinho no começo, mas para quem chegou agora, como que você diferencia, então, já que para gente que é leigo, está todo mundo rodando na plataforma do blockchain, digamos assim, se é que esse é o termo técnico correto, como é que você diferencia o NFT das criptomoedas? Esse ponto é super interessante porque quando a gente está olhando o NFT, a gente está pensando num ativo único, né? Então lembra o exemplo do dinheiro que eu mencionei da nota de R$ 100. Então quando eu vou olhar um criptoativo, digamos de modo geral, um Bitcoin, por exemplo, tanto faz, digamos a Thaís tem 0,1 Bitcoin, eu tenho 0,1 Bitcoin, somando 0,2 Bitcoins, não interessa, ele não tem uma característica específica ou especial que diferencia ele do que a Thaís tem. Então, na verdade, a gente consegue somar ou substituir um pelo outro, mantendo ali aquelas características essenciais do ativo. Agora, um ponto, Bruna, e aí o papo de advogado que eu acho interessante para nós, acho super, super bacana, que quando a gente fala da representação digital de ativos, há aquela grande discussão, e aí ampliando para além da questão de IPI, a gente tem a discussão de não existe uma lei específica para a criação de ativos digitais. Eu posso emitir esses ativos digitais ou não posso? E tudo isso, na verdade, a gente não precisa de uma lei específica para nos dizer se eu preciso ou não, se eu posso ou não fazer aquilo. Pelo contrário, né? Vamos lembrar o artigo 5º da Constituição, a liberdade, né? Que a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não nos impede de fazer. Então, em sendo assim, quando a gente pensa na criação de um ativo digital, seja ele com características de uma criptomoeda, um criptoativo ou um NFT, a gente precisa avaliar qual é a natureza jurídica daquele ativo, o que aquele ativo está representando. Porque, eventualmente, se aquele produto, aquele serviço que eu criar, se ele tiver características de um valor mobiliário, naturalmente eu vou ter que seguir as regras da CVM para fins de oferta pública desse bem, desse ativo. Então, são questões que para nós, advogados, é muito rico e muito interessante, porque cabe a nós auxiliar os empreendedores que buscam aproveitar da tecnologia para um aumento de liquidez, para colocar os seus produtos de uma forma mais fácil e direta ao mercado, para que a gente os auxilie para que coloquem produtos que eles parem de pé. É o que a gente brinca, quando a gente fala de LGPD, a gente brinca do Privacy by Design, né? Seria quase a mesma coisa aqui, mas legal by design, né? Então a gente precisa, o advogado precisa trabalhar da modelagem do token desde o início para que aquele token ele pare de pé. Não sei se a Thaís concorda com o que eu estou colocando aqui. Até entra uma pergunta aqui, desculpa te cortar, da Jaqueline Rondon, que ela pergunta se tem alguma espécie de ativo que se excepcionaria da aplicação do NFT. Não sei se eu entendi. Acho que seria, se algum ativo, talvez a gente não. Se eu entendi bem a pergunta também, né? Depois de qualquer coisa você ajuda a gente aí a entender melhor se a gente não tiver entendido direito, Jaqueline. Eu acho que hoje em dia não existe nenhum ativo que a gente não pudesse, entre aspas, tokenizar. E isso é o que a gente pensar, né? isso é o que a gente tem visto, né, Bruna? Então, até hoje, ontem, aliás, eu publiquei um artigo na MIT Technology Review falando disso, e o mercado brasileiro hoje é um dos grandes líderes quando a gente fala de ativos digitais. A gente é um dos poucos países que tem produto de ativos digitais listados na Bolsa de Valores. Então, assim, a gente está muito na vanguarda
do uso da tecnologia blockchain, DLT, para tokenização. E hoje a gente consegue representar quase, eu diria, todos os ativos de forma digital. Então, e a beleza da coisa é que, como a gente fala de uma tecnologia como o blockchain, que não precisa do intermediário, que tem a questão da interoperabilidade, acabam surgindo mercados secundários de produtos antes inimagináveis. Então, hoje, já existem mercados secundários, por exemplo, de assentos de cadeiras em restaurantes. Então, você faz a reserva no aplicativo ali de restaurante e depois você trada essa sua reserva no mercado secundário. Enfim, é algo que eu acho muito interessante. E, de novo, para nós, advogados, é um mundo para a gente explorar, porque, de novo, a gente está falando de algo que a tecnologia ela avança muito mais rápido do que a regulação. E ainda bem que é assim, né? Porque se fosse o contrário, seria muito complicado a gente esperar que o regulador criasse o caminho para a gente desenvolver. Mas, naturalmente, quando a gente carece de algumas regras um pouco mais claras, a gente tem uma dificuldade de adoção institucional desses ativos. Mas é o nosso papel aqui, a gente tentar ajudar o cliente a colocar no trilho ali o projeto dele, para que não esbarre ali nenhuma vedação de alguma lei já existente, para que ele possa seguir com o caminho. Sem dúvida. E eu acho até uma questão interessante, fugindo até um pouco da API, mas que pode se aplicar para a área de API também, é essa questão da tokenização, permitir você dividir um ativo em infinitas parcelas. Imagina, sei lá, você ser dono de imagina, tipo, na briga de família, dono de um apartamento, ai meu Deus, é uma desgraça, para depois, na hora da partilha, enfim, todo mundo briga, mas com a tokenização, a gente consegue, né, fazer, sei lá, por exemplo, um apartamento ou uma obra de arte, sei lá, um Van Gogh, um Miró, um Picasso, como você tinha falado, pertençam a milhares de pessoas. Obviamente, né, tem que identificar exatamente quais são os direitos que são conferidos a você pelo seu token, né? Mas eu acho que abre um mundo de possibilidades, né? Aí, e como você falou, acho que como a lei ela vem a reboque, né? Ela demora muito mais para chegar, tá? O caminho está livre para nós, advogados, né? Ajudarmos e criarmos, ajudarmos a trilhar esse caminho, né? Na verdade, assim. Não, sem dúvida. Peraí que veio. E a Jaqueline já está adiantando as minhas partes aí. Jaqueline, está muito ansiosa. Eu estou olhando aqui, subindo as coisas, a gente fica meio nervosa. Então, a Jaque, eu tô indo, gente. Essa coisa em São Paulo, a gente vira, todo mundo vira uma sílaba, duas, e a gente já vira amiga das pessoas. Desculpa, viu, Jaqueline? Bom, a Jaqueline espera um pouquinho para o que a Thaís tem para contar para gente. E aí eu acho que seria interessante, a gente já deu aqui alguns exemplos, né? Mas acho que uns exemplos que talvez cheguem um pouco mais próximo, né, desse nosso mundo de propriedade intelectual, que a gente possa dar de exemplo, Rodrigo, a questão dos CryptoKitties, e para você explicar um pouco de onde surgiu tudo isso, como surgiu tudo isso, e esse uso dos NFTs, por exemplo, já nos e-games, enfim, e algum outro exemplo interessante que você tem aí para compartilhar com a gente. Esse caso dos CryptoKitties, que surgiu lá em 2017, quando teve o primeiro boom, que eu falei quando o Bitcoin chegou a $20 mil, e aí criou-se uma brincadeira, um joguinho, vai denunciar a minha idade, é quase o Tamagotchi 2.0, não sei se vocês vão lembrar do bichinho virtual, né? Eu lembro que minha irmã adorava o bichinho virtual Tamagotchi, e é quase que um bichinho virtual 2.0. Então você cria ali o seu gatinho, eles se reproduzem, vão criando outros gatinhos, cada um com uma certa raridade ali, então uns mais raros do que os outros. E o curioso é que quando isso surgiu lá em 2017, muita gente criticou isso porque ele começou a congestionar a rede blockchain do Ethereum, porque o volume foi muito grande de pessoas se interessando por isso. E ninguém olhou o que os CryptoKitties, o que essa experiência estava mostrando, que é o que hoje a gente discute. Então, a tokenização via NFT de músicas, de artes, começou com a brincadeira com esses gatinhos coloridos ali, diferentes, e ninguém se atentou muito ao novo padrão tecnológico que ele trouxe para o mercado. Então, e recentemente, agora em 2021, a gente teve um caso, acho que mais famoso, foi o da NBA, se não me engano, NBA Top Shots, que eram uns vídeos curtos de momentos
especiais ali, históricos da NBA, e você conseguia comprar o direito quase original ali, digital daquele trecho de vídeo assinado ali pelo atleta que fez a cesta ali filmada, e você passava a deter aquela reprodução digital daquele ativo. E isso, assim, foi uma febre nos Estados Unidos muito grande. A gente teve a banda Kings of Leon, que lançou um CD todo em NFT, então você consegue comprar o direito. E é muito interessante porque é quase uma versão mais sofisticada do que a gente tinha do crowdfunding antes, nas plataformas, em que eu comprava e ganhava. Agora, não é só eu comprar, eu consigo direto não só comprar e ganhar um CD, eu consigo comprar e ser sócio do artista que eu gosto numa determinada música. Então, isso que torna tão interessante, porque você cria um novo mercado no qual o fã não fica só recebendo o prêmio, o fã vira sócio de quem ele gosta, de quem ele acredita. E isso é fantástico. E aí, pegando carona com o boom que a gente teve do Bitcoin em abril, né, que bateu 63 mil dólares, foi o recorde histórico, a gente começou a ver obras digitais sendo comercializadas por valores astronômicos. Então, teve um artista chamado Beeple, que ele tirou foto, se não me engano, de 2007 a 2017 ou 2021, não lembro. Todo dia ele tirava uma foto. E ele pegou essas fotos, criava ali uma artezinha, juntou todas em um único quadro digital e colocou isso para leiloar. E ele vendeu essa arte digital por 69 milhões de dólares. Assim, é um valor surreal você pensar algo digital. E as pessoas falam, poxa, e aí é muito a área da Thaís, e a pessoa fala, poxa, mas por que eu vou comprar aquela foto digital que eu posso reproduzir, a mesma foto, ter aquela mesma imagem, sem ter que pagar os 69 milhões de dólares. Mas alguém quer que tenha ali, que ele é o detentor do direito ali daquela imagem. Da mesma forma, teve outros dois casos curiosos, são os outros dois maiores, os CryptoPunks. Então, esses são antigos, lá, acho que foi em 2017 também, criaram uns bonequinhos de figuras punks, uns bonequinhos bem simples o desenho, e um deles foi vendido por mais de 7 milhões de dólares agora. E o outro foi uma outra obra de arte do mesmo Beeple, o mesmo daquele das fotinhos dos 5 mil dias, que vendeu por 69 milhões de dólares. Ele criou uma obra que chamava Crossroads, que era uma obra mostrando como funcionava a eleição americana. Então era uma obra que, se o Trump tivesse ganho, seria de um jeito, se ele tivesse perdido, seria de um outro jeito, e vendeu isso por 6 milhões de dólares. É muito interessante. E agora, o que já fala muito, utilizando da tecnologia blockchain com os smart contracts, é a questão de arte programável. Eu não sei se vocês viram isso, mas é super interessante. Então, seria como se eu comprasse uma obra e, a depender do meu humor, a depender do clima, do tempo, do dia do ano, a obra ela está diferente. Então, seria, digamos que eu compro uma Mona Lisa nesse esquema, e se está sol, a Mona Lisa está sorrindo ali no quadro, se está chovendo, ela está triste. É muito interessante, que é um novo padrão de arte, né? E a Thaís, que entende dessa parte de IPI, é super interessante, porque imagina os desafios que se tem para como proteger essas características da obra, como você vai fazer para assegurar. Então, uma obra coletiva, quem é o detentor, quem pode emitir aquele NFT daquela obra coletiva? Enfim, é uma infinidade de opções que a gente tem, né? Então, exatamente. Passando já a bola, então, um pouquinho para a Thaís, obviamente, como a gente viu aqui, os NFTs, eles se aplicam a todo e qualquer ativo, né? Pelo menos a gente ainda não conseguiu pensar em nenhum a quem não se aplicasse, né? Mas acho que no mundo da PI, pelo menos por enquanto, o assunto está mais ligado à questão dos direitos autorais, né? Do que ainda não ouvi falar, pelo menos, de tokenização de marca nem de patentes, né? Não deve demorar para acontecer, mas pelo menos eu ainda não ouvi nenhum caso. Então, eu queria começar um pouquinho com a Thaís, enfim, já que a gente está aqui num Instagram específico de propriedade intelectual e que a ideia é divulgar o conhecimento, se você pudesse explicar um pouquinho o que é o direito autoral. Bem-vinda, Thaís. Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje, partilhando um pouquinho. E realmente os NFTs estão aí na onda, né? Para usar
uma gíria bem old school. Inclusive, ontem eu fiz um evento aqui na comissão falando sobre isso também, na semana passada, a aula, então é uma coisa que está bem recorrente, né? Aliás, as inovações tecnológicas nesses últimos quase 2 anos, aí, em decorrência da pandemia, o mundo deu um upgrade assim, sem qualquer tipo de comparação com o que já aconteceu na nossa história, né? Para o bem e para o mal, né? Vamos dizer assim. E eu acho que os direitos autorais vão também ter que passar por uma readequação aí o nosso entendimento a respeito disso, a legislação, inclusive já partindo para o pressuposto do que é um direito autoral, o artigo 7, eu falo que ele foi um visionário, porque ele põe ali todas as criações do espírito humano são passíveis de proteção pelo direito autoral, então a gente tem aí uma amplitude de possibilidades. Então, gente, direito autoral abrange todas as obras literárias, científicas, artísticas, criadas pelo ser humano. Óbvio, né? Só pode ser criada pelo ser humano, Thaís? Por que tem essa definição específica ali na nossa legislação de direito autoral? Gente, para restringir e evitar que situações, por exemplo, como umas fotografias que foram feitas, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, por um macaco, todo mundo deve ter acompanhado essa notícia de quem seria... exatamente, a selfie do macaco, de quem seria o direito autoral ali. Seria do macaco? Óbvio, né, que não, porque nós não temos ainda essa abertura dentro da legislação, nem nada nesse sentido. Inclusive, ontem a gente estava até discutindo se chegar no momento em que a inteligência artificial... sim. Mesmo sendo abastecida pelo ser humano para chegar a determinado objetivo, e se de repente ela consegue estabelecer um tipo de raciocínio artificial e chegar a um objetivo que não é aquele inicial pretendido. Crie alguma coisa que não tem uma pretensão prévia, que não foi programada uma pretensão prévia. Como é que fica isso dali para frente? Será que a gente vai aplicar aquelas 5 leis da robótica que existe já há décadas e que, ao meu ver, estão desatualizadas, que eu acho que realmente precisa ter um direcionamento, ou a gente vai continuar partindo do pressuposto de que só as criações do espírito humano são passíveis de proteção, né? Então a gente tem esse questionamento, e eu já viajei bastante aí, em vez de falar especificamente o que são os direitos autorais, né? Mas de uma maneira geral, são todas as criações do espírito humano. Aí dentro desse universo a gente tem os direitos conexos, e tem também os softwares, que eu falo que o software ele tem um problema de dupla personalidade, né? Que ao mesmo tempo que ele tem a proteção do direito autoral, ele tem uma legislação específica e ele precisa ser registrado dentro do INPI, que trata sobre a propriedade industrial, que são coisas diversas aí dentro do universo da propriedade intelectual. Então, só para deixar aí esse... um passando geral, claro. Acho que um outro ponto interessante também da gente levantar aqui, até para a nossa discussão, é a importância do direito autoral ele ser dividido entre os direitos patrimoniais e os direitos morais. Sim. Tem esses 2 componentes, se você puder falar um pouco mais para a gente, lá na frente, conseguir finalizar o nosso raciocínio de por que isso impacta na questão dos NFTs. Inclusive, a gente discutiu se, eventualmente, os direitos morais podem vir a ser negociados, né, também, o que atualmente a nossa legislação não permite. Gente, os direitos patrimoniais é tudo aquilo que você pode auferir em decorrência da sua autoralidade em relação àquela obra, ou seja, licenciamento, tudo que você pode ter uma contrapartida econômica em relação aquilo que você cria. E os direitos morais são esses que a gente costuma dizer não, a lei diz que eles não são passíveis de transmissão, eles não são passíveis de comercialização, eles têm que até ad eterno, o autor da obra deve ser reconhecido como o autor daquela obra. A razão pela qual a gente tem aí uns exemplos práticos disso dentro do universo da arte,
a Mona Lisa vai ser sempre do Leonardo da Vinci e não tem uma discussão em relação a isso, né? Nem que você queira daqui a 100 anos, vamos dar uma outra autoria para a Mona Lisa, não, em decorrência justamente desses direitos morais. E a nossa legislação não permite que isso seja comercializado, ou seja, eu sou autora de uma obra, eu não posso ceder a minha autoria a outro, mesmo que seja, por exemplo, uma obra sob encomenda, não posso comercializar isso. Eu vou fazer sob encomenda, mas a indicação da minha autoria vai ter que sempre constar e ser clara em relação àquela obra artística. E foi o que eu disse que nós estávamos discutindo. Será que um dia a gente vai chegar num ponto que poderemos vir a comercializar, inclusive com cláusulas contratuais específicas, isso até mais adiante ali na nossa listinha de perguntas, será que pode haver um entendimento nesse sentido, se utilizando da tokenização de uma obra, eventualmente, e aquilo, depois, quando passar para o mercado secundário, será que, de repente, isso pode ser comercializado? Então, a gente não tem resposta para isso, atualmente, mas eu acho que são questões aí interessantes para a gente refletir como é que isso vai ser mais para frente. E agora, então, além de todos esses exemplos que o Rodrigo já citou, você teria algum exemplo mais específico, assim, voltado para a área de PI, tirando esses das obras que o Rodrigo já citou? Algum exemplo que você queira citar, que você acha que vale a pena? Olha, Bruna, você sabe que eu vou puxar sardinha para a minha área de atuação. Quem está nos acompanhando não sabe, eu trabalho com a área da indústria da moda e têxtil. E, de certa forma, o mesmo exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ele pode ser aplicado dentro do universo das artes também, porque através do NFT, que utiliza o blockchain, você consegue fazer um rastreamento total da obra, desde o momento da origem da matéria-prima, passando pelo processo criativo, para onde foi vendido aquele produto, consumidor final, inclusive agora as grandes empresas do mercado de luxo estão utilizando isso também para ter um certo controle com a revenda desses produtos, porque a gente vê aí o universo do resale crescendo absurdamente, não só com as marcas de ticket médio ou mais baixo, mas com um ticket alto dentro do mercado do luxo propriamente. Inclusive aí na Bolsa, com investimentos elevadíssimos. Eu cito para vocês duas a título exemplificativo, Enjoei e Etiqueta Única. Quem acompanha aí o mercado sabe os investimentos que eles vêm recebendo nesse sentido. E o NFT não deixa de ser um modo de ter um controle a respeito da originalidade desses produtos. E um combate, ao mesmo tempo, um combate à pirataria, porque você consegue fazer, fazendo a identificação desde o início desse produto, desse objeto, enfim, daquilo que tiver ali sendo comercializado, você consegue ter a identificação, né? Porque partindo do princípio daquilo que o Rodrigo falou, e eu sempre falo também que, teoricamente, é imutável, você não consegue ter qualquer tipo de interferência aí dentro dessas cadeias de blocos de informações, da onde advém justamente o nome blockchain, partindo do princípio de que elas são invioláveis e imutáveis, você consegue ter um controle muito próximo e, obviamente, evitar qualquer tipo de infringência aí aos direitos de propriedade intelectual. Então, eu até anotei o nome de uma plataforma bem interessante aí para quem tiver curiosidade de saber como funciona aí dentro desse universo da indústria da moda, especificamente dos produtos de luxo, e ela não se aplica só a isso, mas também instrumentos musicais, tem uma série de possibilidades lá dentro. A plataforma chama Ariane, com 2 Es no final, é uma plataforma francesa, e ela vem sendo bem utilizada para esse tipo de rastreamento, esse tipo de controle acerca desses produtos. Então, respondendo a pergunta da Jaqueline lá de trás, né, sem dar o spoiler, de fato, hoje em dia o NFT se assemelha, é o mais próximo que a gente consegue chegar, digamos assim, com a tecnologia atual,
de um certificado de propriedade, de um certificado de autenticidade, né, ou de idoneidade dos produtos, né? É isso. Sim, sim. Exatamente, já adiantando aí a resposta para ela, né? Porque todo o ciclo de vida, de existência desses produtos, ele pode ser rastreável. Então, e a priori, não é possível qualquer tipo de modificação aí nessa Não, e cadeia. Thaís, pegando uma carona no que você falou, uma coisa interessante também, quando a gente olha a tecnologia blockchain, essa possibilidade que ela dá de rastreabilidade, né, de toda a cadeia desde o início, então, para além do NFT, a gente consegue hoje rastrear, por exemplo, já tem sido utilizado na indústria da moda, inclusive, para a origem de um determinado couro, da onde veio aquele couro. Então, por exemplo, a indústria hoje, as marcas como Cartier, as pedras que ela comercializa, todas elas já são rastreáveis em blockchain para saber se veio de área de conflito ou não. Então, assim, você acaba agregando valor ao produto, de novo, é a tecnologia auxiliando para melhoria da qualidade e da segurança daquele produto. E isso hoje tem um valor muito grande. Teve um caso, só mais um, desculpa tirar o último comentário. Claro, imagina, sempre para bater papo, Rodrigo. Teve um caso curioso, acho que foi em 2018, se eu não me engano, que descobriram que acho que na China, se eu não me engano, tinha uma falsificação enorme de vinhos. Então dizia que o vinho era um vinho francês, e na verdade o vinho tinha sido feito numa região que não tinha absolutamente nada a ver, não era vinho francês. Então hoje grandes produtores de vinho, eles já trazem no rótulo ali do vinho, um QR Code, você consegue ver registrado em blockchain se a uva foi plantada, por exemplo, na região da Borgonha, e você consegue verificar se de fato tudo aquilo aconteceu. E isso agrega valor, você está comprando um produto com aquelas características específicas. E a tecnologia te ajuda a assegurar se aquele produto veio de fato daquela região. Acho que é uma via de mão dupla, na verdade, né? Serve para o fabricante poder assegurar que de fato a origem é aquela, e para o comprador, para o cliente, para de fato poder fiscalizar, né? Ainda mais nessa era que a gente está vivendo, onde o ESG está cada vez mais potente e as pessoas, os consumidores querem marcas com propósito, querem saber de onde está vindo, qual é a origem das coisas, se não é um diamante de sangue, se não vem de uma fábrica enfim, com pessoas que estão sendo escravizadas na África, enfim. Então, acho que essas tecnologias realmente elas ajudam muito a gente nesse sentido, né? E aí, eu acho que um assunto interessante da gente falar é que, por exemplo, como o Rodrigo estava falando, a partir do momento em que você tem a tecnologia do NFT rodando no blockchain, você permite que isso amplie, né, o número de pessoas para quem essa tecnologia pode ser ofertada. E acho que, da mesma forma, ela permite também que a gente, por exemplo, no mundo da PI, né, a gente sabe que tem alguns institutos da lei de direito autoral, digamos assim, que estão lá, mas que, na verdade, a gente não consegue muito bem utilizar. E agora, com essa nova tecnologia, isso pode facilitar, como, por exemplo, o direito de sequência. Então, eu queria que a Thaís explicasse um pouquinho o que é o direito de sequência e como, eventualmente, essa nova tecnologia pode ajudar a gente nesse sentido. Ai, gente, eu sou muito fã do blockchain e dos NFTs, eu me sinto meio suspeita, né? Tudo aquilo que a gente tinha uma dificuldade enorme aí dentro do universo da propriedade intelectual, vem para facilitar muito. Em relação ao direito de sequência, a gente tem a ver aí com a questão do licenciamento, né? Porque a cada vez que é feito o licenciamento, tem que ter um contrato específico para isso, e se deve observar todas as vezes em que há uma comercialização de produtos que são licenciados, de qual empresa tem autorização para o licenciamento, se isso foi expedido, você colocar todas essas informações encadeadas através do NFT, a empresa, vamos supor, assim, a empresa mãe que providencia, que faz o licenciamento dos seus produtos para toda uma gama, por exemplo, vamos colocar a Disney a título exemplificativo, a enormidade de produtos que eles têm licenciados aí, desde brinquedos, jogos, filmes, enfim, um sem fim. Você fazendo a tokenização desses ativos, você consegue ter um controle muito maior sobre isso, de uma forma muito mais célere e de uma forma
que fique facilmente acessível, não só para a empresa, mas também para os licenciantes desses produtos. Você consegue ter um controle sobre o número de produtos que está sendo comercializado, você consegue saber quais são as fábricas que foram autorizadas para fabricar estes produtos que estão sendo licenciados, porque dependendo do tamanho da empresa que faz esse licenciamento, ela autoriza que quando o licenciamento seja feito, tem que ter determinados fornecedores, porque eles estão ali de acordo com a qualidade que é exigida. Então, isso tudo facilita de tal forma que às vezes eu fico pensando assim que os estagiários vão ter mais trabalho daqui para frente, né, Bruna? Porque a gente sempre largava na mão deles, olha, verifica se está indo, verifica, liga lá, pergunta. Hoje em dia não precisa, você entra lá no sistema, faz a verificação, você consegue ter todo o acompanhamento ali de perto sem muito trabalho não, né? Porque tem trabalho de abastecer essas informações. Mas depois que está tudo redondinho e pronto ali, nossa, é a sopa no mel, né? Usando de uma linguajar aí não jurídico. Então, inclusive na questão específica do direito de sequência, né, que está previsto na Lei de Direito Autoral, que é a cada vez que uma obra ela é revendida, o autor, né, pessoa física, criadora daquela obra, o autor inicial, e não necessariamente o titular dos direitos patrimoniais, ele tem direito a receber um percentual daquela mais-valia, né? Só que se você é o autor e você vende, eu vendi para o Rodrigo, como é que eu vou saber depois se o Rodrigo revendeu para alguém, não revendeu para alguém, por quanto ele revendeu, para eu poder bater na porta do Rodrigo ou de quem comprou e falar, não, vem cá, olha só, dá licença, mas a autora originária dessa obra era eu, então, por favor, você me dá a minha comissão, que está previsto, meu direito de sequência, nem a comissão, desculpa, meu direito de sequência, conforme está previsto na Lei de Direitos Autorais. Então, essa tecnologia, se você aliar, né, o blockchain com os smart contracts, eu consigo, na medida em que cada vez que tiver uma transferência daquela titularidade, já ter embutido, né, nos smart contracts justamente a questão de quanto desse percentual, qual percentual que o autor original vai fazer direito, vai fazer jus a receber, quem vai pagar, se esse dinheiro vai sair da parte de quem está recebendo, de quem está pagando, como que ele vai fazer para ser avisado, como é que isso vai se desenhar, digamos assim, no futuro. E aí realmente fica muito mais fácil de você controlar, né? Acho que vale. Bruna. Oi, fala, Thaís. Não, eu ia falar que isso até a gente pensa aí, sugerir para o ECAD para usar esse tipo de verificação, né? Vai facilitar tanto a vida das pessoas e tirar tanto o trabalho deles também. Quem for do ECAD estiver me escutando, aí eu estiver acompanhando, nossa, sinto muito, gente, mas a modernidade tem que chegar para todos, né? Verdade. Eu queria aproveitar o Rodrigo aqui, né, que é técnico, né, especialista nesse assunto, para explicar para a gente um pouquinho sobre os smart contracts, né, porque nem todo mundo sabe exatamente como é que eles funcionam, então explicar um pouquinho sobre os smart contracts, por favor, Rodrigo. Isso que vocês colocaram, Bruna, que você falou da questão do uso dos smart contracts, de fato é o que faz o potencial que você começa a automatizar processos, porque é o que a Thaís colocou, então a gente consegue fazer o rastreamento de tudo o que acontece. Então, vocês estavam comentando aí do direito de... Não era direito de sequência. Então, assim, o direito de sequência, só pelo uso da tecnologia blockchain, você conseguiria verificar. Mas você ainda teria o trabalho para, como a Thaís falou, de ir lá e ficar verificando, rastreando toda essa grande de forma manual. O que acontece? Quando a gente fala do smart contracts, tem a Tatiana Revoredo, uma amiga minha, ela gosta de falar que não é nem contrato nem inteligente. Na verdade, é uma função, é um código. A gente brinca que ele não é nem contrato, é inteligente, porque é uma programação que você determina. Então, você vai estabelecer. Aconteceu isso, ele vai executar, ponto. Então, assim, cumpridas as regras estabelecidas ali no código de programação, ele vai executar. Então, um exemplo que muita gente não gosta, mas eu acho não é preciso, mas para facilitar e entender, é o exemplo da vending machine, lá, a maquininha de refrigerante. Você coloca o dinheiro correspondente àquilo, ele aperta o botão e ele vai cuspir para você o que você comprou de forma automática. Não tem alguém atrás da máquina lá pegando a latinha e te entregando, né? Então ele funciona, as regras de negócio já foram estabelecidas. Então esse nome Smart Contracts acaba confundindo muita gente. Mas o que é legal, de novo, é que quando a gente pensa de programação, e por isso que esse debate aqui que a gente faz eu acho muito importante,
Porque o advogado, cada vez mais, ele tem que ter um contato com a tecnologia, ele tem que estar próximo do que está acontecendo. Porque não adianta um programador sem o advogado tentar colocar tudo de pé, porque amanhã a regra de negócio que ele programou para aquele sistema, ele eventualmente pode não funcionar do ponto de vista jurídico. E da mesma forma, não dá para o advogado querer montar uma coisa de tecnologia sem a gente entender profundamente, que é o que acontece. A gente é advogado é palpiteiro em tudo, né? A gente adora palpitar em tudo. Palpiteiro é bondade sua, né? Tem aquela... O advogado é que nem médico, acha que é Deus, entendeu? E, infelizmente, né? Graças a Deus a gente não padece desse mal, a gente aqui, né? Mas as pessoas acham que sabem tudo e que o conhecimento dela é mais importante, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe, Rodrigo, é muito interessante pelo seguinte, porque assim, a gente realmente precisa caminhar junto, porque a tecnologia ainda tem muito para avançar para a gente conseguir chegar nos contratos. A gente sabe que nem tudo em contrato é tão preto e branco assim, não é tão simples. Vendeu, eu tenho direito de receber um percentual sobre a mais-valia. A gente sabe que tem algumas condições que não são tão simples de você confirmar se elas foram implementadas ou não no contrato, algumas formas de pagamento, alguns triggers nos contratos que não necessariamente a gente consegue já colocar. Então, também não é que o smart contract é a salvação de tudo na nossa vida e agora não vamos mais fazer contratos, vamos ter só smart contracts. Ainda não funciona, infelizmente, para tudo, né? Mas eu acho que justamente, que nem o Rodrigo estava falando no início, enquanto a gente não tem, graças a Deus, uma legislação, né, nesse sentido, graças a Deus, para não engessar a gente, e eu acho que isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter cada vez mais, que as legislações daqui para frente elas têm que ser muito bem pensadas, porque a tecnologia corre muito mais rápido do que o nosso poder legislativo, para não engessar, né, as atividades empresariais, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender cada vez mais a trabalhar em conjunto, né, os advogados com as pessoas da área técnica, para a gente conseguir ir avançando nisso, porque sozinho ninguém vai conseguir, nem a pessoa técnica vai conseguir programar um contrato específico para todas essas condições que a gente precisa, eventualmente, nos contratos mais complexos, e nem a gente vai conseguir fazer essa outra programação, né? E aí eu acho que é importante, Thaís, também a gente voltar um pouco e falar, já que a gente está falando de contrato, né? Já que a gente falou que as obras, né, elas têm direitos morais e direitos patrimoniais e, eventualmente, por exemplo, uma fotografia, você ainda tem o outro componente que é a imagem da pessoa que está sendo reproduzida ali. Então, acho que a gente precisa falar sobre alguns cuidados, né, que hoje em dia, tanto os criadores, né, e os titulares e, obviamente, do outro lado, os compradores precisam ter no momento de fazer os contratos relacionados a essas obras em NFT. Sim, eu até coloquei umas observações aqui, mas são tantas observações que, como você bem disse, né, os contratos agora, eles estão sendo redigidos com uma especificidade muito grande. Os smart contracts são ótimos, são muito úteis ao fim que se destinam, mas nada substitui um contrato bem feito, inclusive com previsão de quando o NFT vai ser aplicável ou não, se aquele ativo vai ser comercializado de qual forma, se vai ser um ativo híbrido, se ele vai ter uma existência só digital ou se é uma existência digital e física concomitante, porque isso vem acontecendo já, inclusive tem até um exemplo aí da indústria da moda também, que vendeu um tênis que a priori ele era digital, só que vendeu de tal forma, até coloquei a quantia que eu pesquisei aqui, porque eu sabia que tinha vendido muito, mas não tinha ideia de que se esgotaram em 7 minutos, tá aqui, achei. E 3 milhões de dólares. Imagina você faturar 3 milhões de dólares em 7 minutos com a venda de um ativo digital e depois essas pessoas que adquiriram esse tênis receberam também um tênis físico, ou seja, você pode usar o seu tênis digital em jogos, né, no que
é conhecido como metaverso, né? Mais ou menos quem conhece aí o Second Life ou jogou isso, é como se fosse uma estrutura do Second Life, você tem o seu avatar, você vive num universo virtual ali paralelo, onde você tem as ações que comumente nós temos aqui no universo físico, inclusive você pode utilizar as skins, né? Que são as roupas aí dentro desses metaversos. Você pode utilizar esses produtos digitais dentro desses metaversos e, ao mesmo tempo que você usa ali dentro desse universo paralelo, você usa dentro do universo físico também. E tudo isso tem que estar, assim, muito bem estipulado contratualmente, a escolha da plataforma que eventualmente vai tokenizar esses produtos, porque não é algo que você fala assim, eu vou comercializar um NFT hoje, que bacana. Tá, como eu faço? Eu vou transformar aqui em casa o que eu quero comercializar? Não, gente. Existem plataformas específicas, empresas específicas que fazem isso. Inclusive, tem uma empresa nacional já que faz esse tipo de tokenização, transformando para NFT o seu ativo, o seu produto, para ser comercializado. Como é que esses valores da taxa dessas plataformas vai refletir quem é que é o responsável pelo pagamento, quem está comercializando ou quem está adquirindo? Então, são coisas que a gente costumeiramente faz no nosso dia a dia, com coisas físicas que passam a ser, assim, ativos não tangíveis, muitas vezes, e situações que também não são palpáveis. Então, a gente tem que tentar prever da melhor forma possível esse tipo de situação. Mesmo que daqui a uma semana já venha mais uma situação nova e a gente joga um aditivo naquele contrato inicial para suprir aí qualquer eventual ausência de previsão que tenha. Mas eu falo que toda e qualquer situação tem que estar disposta ali contratualmente para evitar dor de cabeça para as duas partes. Não é porque a questão está dentro do universo digital, que não é físico, que você não tem que se resguardar. Muito pelo contrário, eu acho que o resguardo tem que ser ainda maior dentro desse universo do que aqui no plano físico, que a gente tem outras formas de resolução. Acho que, complementando ainda o que você falou, eu acho que a gente tem que ter aqui um cuidado adicional quando a gente trata de direitos autorais, né? Afinal de contas, a lei ela é muito clara, né? Os direitos de propriedade intelectual e a comercialização desses direitos é sempre interpretada restritivamente em benefício do autor, pessoa física daquela criação. Então, se não está expressamente previsto no contrato, você não pode fazer. E deixar claro também que aquela cláusula que a gente vê muito em contrato, todas as tecnologias existentes e que venham a ser inventadas, no Brasil, e que venham a ser inventadas não cola. Então, pode vir nos Estados Unidos, pode colar nos Estados Unidos. Copyright não é igual ao direito autoral. Então, aqui no Brasil, essas tecnologias que venham a ser inventadas não cola. Então, se você acha que NFT é interessante, né, para você, titular das obras, né, seja titular dos direitos patrimoniais, seja titular dos direitos morais, como forma de comercializar, pode começar a fazer, que nem a Thaís falou, o aditivo do seu contrato e começar a dizer que você vai poder sim comercializar os NFTs, ou transformar aquela obra em NFT, né? E deixar claro o que a pessoa está recebendo, né? Porque eu estou comprando NFT, mas eu posso fazer o que com aquilo? Eu posso publicar? Eu posso comercializar? Eu posso transformar aquilo numa camiseta? Eu posso transformar aquilo em outros NFTs e vender? Então, assim, tenha sempre muito claro, seja você o titular, né, que está vendendo aquilo, seja os direitos morais e patrimoniais, seja a pessoa que está comprando, exatamente o que você está levando pelo que você está comprando. Não acha que só porque você comprou como um bem material, que a gente está acostumado, você pode fazer o que você quiser com aquilo, né? E, de novo, se você está comprando, por exemplo, uma foto, o que você está recebendo, né, são os direitos autorais do fotógrafo ou da pessoa que é titular dos direitos patrimoniais sobre aquela foto. Não necessariamente você tem autorização da pessoa fotografada. Então, se você quiser reproduzir isso, é uma outra coisa que você também precisa pensar. Então, acho que todas essas questões têm que ser muito bem pensadas. Eu acho que as pessoas têm realmente essa questão de, putz, não, é digital, tá online, posso pegar, posso copiar, posso usar, posso fazer o que eu quiser. E essa é uma visão muito deturpada, né? Que eu acho que a gente precisa realmente mudar, né? Gente, Bruna,
Só um ponto até curioso. Completamente deturpado. Só um ponto curioso, até eu li esses dias que um grande estúdio, eu não lembro qual era, tá? Um grande estúdio de animação, ele inclusive publicou recentemente uma instrução para os seus desenhistas, porque os desenhistas falaram, poxa, tudo bem, eu fiz aquele desenho para o estúdio, mas eu posso fazer um outro em NFT e o meu contrato não prevê uma vedação para isso. E começou essa confusão, quem poderia criar o NFT em relação àquela obra? Porque o estúdio comprou por uma determinada finalidade, mas o autor, o criador aí da obra, e aí tem até essa notícia aí que está essa discussão nos Estados Unidos em relação a esse grande estúdio aí que teria enviado essa questão para os seus desenhistas falando, poxa, vocês não estão autorizados a utilizar como NFT. Então é mais uma preocupação para quando se for estabelecer um contrato, para colocar ali também uma cláusula de não sei como funciona isso, mas reprodução, se pode ou não pode ver NFT, criação, enfim. É mais um problema. De obras derivadas e tudo mais. Gente, a gente está... É a cláusula de contrato de trabalho. Ah, mentira, que já está acabando? Ah, não! a gente está aqui no finalzinho, então eu queria ver, enfim, as considerações adicionais aí do Rodrigo e da Thaís. Se alguém tiver alguma perguntinha, ainda dá tempo de mandar aqui rapidinho, só para a gente não cair assim do nada, né? E vocês sem nem poder dizer tchau. Então, eu queria novamente agradecer o convite da Soraya para estar aqui moderando esse bate-papo. Convidar todos a seguir a Liga Nacional da PI, que tem vários eventos bacanas acontecendo, sempre tem uma live interessante sobre o assunto e lá você tem informação sobre vários eventos de PI. Agradecer novamente o Rodrigo e a Thaís por terem aceito o convite e deixar uns últimos minutinhos aí para vocês se despedirem das pessoas. Quer falar, Thaís? Pode começar, Rodrigo. Não, obrigado de novo, pessoal, pelo convite. Um prazer aqui bater esse papo com vocês. O tema é muito interessante e o legal, de novo, é isso. A gente está falando de algo absolutamente novo, mercado surgindo, novidades que a gente todos nós vamos construir junto como vai ser esse mercado, como vão ser as regras, como isso vai funcionar. Então, acho que nosso tempo vai acabar. Vou lá, Thaís, passar a bola para você. Rapidinho também. Eu queria agradecer e realmente fiquem muito atentos aí a tudo. Se você é advogado, milita nessa área, faça aquele contrato redondinho, porque o seu cliente nunca vai se esquecer disso, de você estar prevendo. Seja ele, inclusive, um contrato de trabalho, prevendo essa cláusula aí de cessão ou não das suas criações, né? Porque a gente já está vendo com exemplos práticos aí que o Rodrigo trouxe para a gente. Eu acho, inclusive, que foi a Pixar, viu, Rodrigo? Mas só para fechar lá de novo. Mas é isso, gente. Tenham muita atenção e acompanhem aí essas inovações dentro desse universo, porque é o nosso futuro. Já é presente e a cada dia que passa vai se aprimorando mais. Então vamos ficar atentos e muito obrigada, Soraya, pelo convite. É um prazer ter estado aqui com vocês hoje. Gente, o prazer foi nosso. Muito obrigada. Espero que todos que assistiram com a gente tenham gostado. Vai ficar disponível no nosso canal, então quem não teve a oportunidade de assistir hoje, assista e fiquem ligados para os próximos eventos da Liga Nacional, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.